Paz do Senhor, igreja. Amém. Por favor, pode ficar sentados. Tome seus assentos. Como é bom estarmos aqui. É sempre bom vir a Itopava Norte, estar com essa família, parte dessa família. E também estar com o Black, que de fato é um grande amigo, é um grande irmão. Igualmente a Pri. A Pri? Ela estava ali, está lá. A Pri e as meninas. E a cada um de vocês, gente. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus 6 é uma das minhas passagens favoritas. Eu gosto demais do que Deus ministra, pelo menos ao meu coração, nessa passagem. Até porque também é nessa passagem onde nós aprendemos a orar, é onde Cristo ensina-nos a orar, ensina-nos a como jejuar, a como dar esmolas e tudo mais. Só que eu acredito que existem várias coisas que nós podemos ser ministrados a partir disso aqui. Esse tema a respeito de plenitude, esse substantivo feminino que traz a ideia de estado daquilo que é inteiro, algo que é completo, a totalidade, integridade. E de fato, ao longo desses 2 dias lá na conferência que houve lá na sede, foi falado muito a respeito dessa plenitude em Cristo Jesus, essa plenitude de Deus. Eu gostaria de conversar hoje com vocês a respeito de o que o Evangelho traz dessa plenitude em nós. Porque através dessa plenitude em Deus, Ele nos transforma em homens e mulheres plenos. Né? Não tem aquela expressão, a pessoa estava tão plena, ou seja, ela estava tão cheia, ela estava tão repleta de algo. E eu acredito que o Evangelho, ele tem coisas preciosas, e nós só seremos completos, nós só teremos esse estado de plenitude, de estarmos plenos, a partir de alguns princípios que Cristo traz, inclusive em Mateus 6, versículo 25, que diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupe com as suas vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? É interessante que ele começa o versículo, nós iremos ler os versículos seguintes também, mas ele começa falando portanto, ou seja, ele está fazendo uma conexão com os versículos anteriores. Por exemplo, o versículo 19, se você voltar, ele vai estar dizendo assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ora, essa passagem por si só, ela já vem exatamente da contramão do que a sociedade está pregando. Para você ser pleno, para você estar completo, para que você venha estar inteiramente feliz, você tem que ter carro, você tem que ter a roupa que você deseja, você precisa ter muito dinheiro no banco, você precisa ter acúmulos de riquezas, então você se sentirá pleno, você se sentirá completo. É isso que o mundo prega, é isso que essa sociedade tem trago. E Jesus, ele está indo exatamente contra, ele está dizendo: olha só, vocês não devem ficar juntando tesouros nesse mundo, porque o ladrão pode roubar, a traça pode corroer. Ora, se estar cheio de bens, ter muito dinheiro, fosse concretização, fosse o estado de plenitude do ser humano, nós não teríamos tantas pessoas ricas gastando sua fortuna, gastando seu dinheiro em psicólogos, pessoas que estão ansiosas, pessoas que precisam engatar uma viagem atrás da outra para poder se sentir completos, precisam comprar um carro após o outro para poder ter esse sentimento de que eu tenho alguma coisa, eu tenho onde me apegar. Ou seja, estão tentando preencher, estão tentando trazer completude em algo que está vazio, em algo que está separado. Só que eu também não posso dizer que o oposto me trará felicidade, ou seja, se eu não tiver nada, eu também vou estar feliz. Cristo está trazendo aqui algumas soluções ou alguns princípios para que nós venhamos entender e sermos plenos. Os versículos acima, eles não significam que tesouros acumulados vão te trazer
alegria, mas principalmente que eles são corriqueiros, eles são transitórios e eles não podem te satisfazer. E eles jamais irão nos dar o entendimento ou o sentimento de sermos completos. Nem fisicamente, nem psicologicamente, muito menos espiritualmente. Os versículos continuam, versículo 22, ele diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ou seja, o desejo e o foco nas coisas terrenas faz com que todo o nosso corpo, todos os nossos sentimentos sejam maus. Quando ele fala sobre olhos maus e olhos bons, nós podemos comparar a alguém que está dirigindo um carro. Um motorista ele pode estar dirigindo o melhor carro, ele pode ser um exímio motorista, ele pode estar na melhor estrada, mas se enquanto ele dirige o seu carro bom, se enquanto ele dirige por uma estrada muito bem pavimentada, ele está distraído com as coisas, os seus olhos são maus. Vamos dizer que ele está viajando e ele está distraído com a beleza da paisagem. Ele está distraído com o carro que está ao lado. Ele está distraído, quem sabe, dando alguma bronca nas crianças que estão aprontando no banco de trás. São olhos de um condutor mau. Porque se passar uma criança correndo na frente, se um animal atravessar a estrada, se o carro da frente frear bruscamente, ele não terá tempo suficiente para frear. Olhos maus. O que são os olhos bons? Aquele que não está distraído, aquele que está focado, aquele que está olhando para onde ele está indo. Ele pode ter o melhor carro, ele pode estar na melhor estrada. Se ele não estiver focado, se ele não estiver com seus olhos atentos, nada adianta. E é isso que Cristo está querendo dizer. Olha, os olhos maus são aquelas pessoas que estão distraídas com as belezas terrenas. É as pessoas que ao mesmo tempo que estão no caminho, eles se distraem com as coisas que estão à beira do caminho. São pessoas que ao mesmo tempo que se dizem cristão, estão espiando, estão tendo olhos para as coisas que não são para cristãos. Esses são os olhos maus. E se os olhos são a janela da nossa alma, automaticamente tudo aquilo que chama atenção, tudo aquilo que nós estamos olhando é aquilo que vai nos tornar completo, ou nos dá a sensação de sermos completos. Amém? Vocês estão entendendo? Black, gostaria de um pouco de água, por favor. Versículo 23. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, o versículo 23, ele está trazendo a conclusão daqueles que têm o seu coração naquilo que é terreno, naqueles que estão tentando se completar com aquilo que essa terra tem para nos dar, aqueles que estão com seus olhos cheios pelaquilo que essa sociedade, que os padrões dessa sociedade pode dar. Ele diz: olha, se você está querendo ser cheio, se você está querendo transitar por essa terra, se enchendo daquilo que é terreno, e ao mesmo tempo tentar ser do cheio com aquilo que é espiritual, eu sinto muito dizer, você não vai conseguir. São dois senhores que você está tentando seguir, e aqui ele traz muito específico, o Deus Mamon, o Deus do dinheiro. É a preocupação constante pelo dinheiro, a preocupação constante pelo comprar, pelo ter, pelo possuir. E constantemente as pessoas vão nos instigar a dizer: tenha coisas, compre coisas, adquira coisas. Você abre o Instagram, daqui a pouco vai vir uma propaganda para você comprar alguma coisa. Existe uma série na Netflix que diz: se você está em um ambiente onde você não está pagando para estar lá, o que está sendo vendido é você. E é exatamente o que acontece, muito obrigado, nas redes sociais. Se eu não pago para ter as redes sociais, o produto que está sendo vendido sou eu e é você. É isso que serve. E agora nós chegamos então no versículo 25, que nós lemos anteriormente. Não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou ao que beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Por que ele está dizendo isso? Aqueles que estão tentando ser completos através de mamon, estão constantemente preocupados em expressar aquilo que é exterior.
Porque ele está dizendo assim, olha, não se preocupe com as suas próprias vidas, ou o que você vai comer, o que você vai ver, o que você vai se vestir. Porque se você está preocupado com essa ostentação, você vai viver uma vida de preocupações com aquilo que é aparente e não com aquilo que está dentro de você. E ele diz assim, não se preocupe com as suas próprias vidas. E ele não está nos dando uma legalidade, dizendo assim, olha, agora eu não preciso trabalhar. Jesus disse, não se preocupe com as suas próprias vidas. Então eu não preciso trabalhar. Eu estou apenas em Cristo. Ele está dizendo que você precisa trabalhar, mas aqueles que não querem trabalhar. E ele vai dizer também, não andeis ansiosos. Jesus está falando dessas preocupações falsas, angustiantes, insistentes, arrasadoras de um coração nervoso. E por isso que nós temos uma sociedade, uma quantidade infinita de pessoas tão ansiosas. Nunca se foi falado tanto sobre crise de ansiedade. Ano passado, eu tive um jovem, na sexta-feira, depois do encontro, o cara estava tendo um AVC, ele estava com o lado todo paralisado, e os paramédicos, não, isso é crise de ansiedade. É tão comum eles visitarem pessoas e atender pessoas que estão paralisadas, traumatizadas por uma crise de ansiedade, que eles já não conseguem diferenciar mais aquele que está tendo um AVC a ponto de morrer e alguém que está com ansiedade. Por quê? Já se tornou comum. Não, a gente só vai dar um calmante para ele aqui, pode levar ele para casa. O menino estava tendo algo severo. Estava à beira da morte, se nós não estivéssemos ali. Não, a gente quer que ele seja levado para o hospital. Pessoas andam ansiosos. E talvez nós podemos traduzir isso para as preocupações de Marta, que se esqueceu apenas da coisa mais importante. E estava dividida entre estar com Jesus ou cuidar dos seus afazeres. E por vezes nós somos ansiosos exatamente por conta disso. Porque nós não sabemos se nós cuidamos do nosso dia a dia, se nós nos completamos com o nosso serviço, com o nosso relacionamento, ou se nós vamos ser cheios do Espírito Santo, se nós vamos buscar a palavra de Deus, se nós vamos estar na casa de Deus. Lucas 10, versículo 41, Jesus mesmo vai responder, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Porque nessa vida de ativismo, nós precisamos preencha. Só que nós estamos preenchendo de coisas erradas, coisas que não são plenas em Deus. E aí, nós chegamos ao ponto que Cristo precisa falar para a gente. Ei, não ande ansioso. Pare com esse estado de estar o tempo todo ansioso, preocupado. E ele vai falar no próximo versículo, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? O que Cristo quer dizer com isso? Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Ou seja, se Deus criou cada célula do seu corpo, se Deus conhece quantos fios de cabelo há na sua cabeça, se Ele é poderoso para criar o universo, Ele não é poderoso para cuidar das coisas mais básicas que eu e você precisamos? Muitas vezes nós cremos num Deus poderoso, que pode operar grandes milagres, pode fazer grandes transformações, mas a gente pensa que Ele é apenas o Deus das grandes coisas, dos grandes milagres, dos grandes acontecimentos, e Ele não cuida das pequenas coisas. É isso que Cristo está falando. Ora, se Ele fez cada célula do seu corpo, se Ele cuida de você, se Ele te levantou, se é Ele que está permitindo que você respire nesse momento, Ele não vai cuidar de coisas tão triviais como comida e roupa para você? Seja cheia da certeza de Deus. Nós não fizemos nada para receber vida do nosso corpo. Nós não precisamos fazer nada. Não houve um momento onde eu pedi, Senhor, eu quero viver. Não, simplesmente Ele decidiu que eu e você iríamos nascer e ponto final. E se Ele permitiu que nós viéssemos nascer, que nós estivéssemos aqui hoje, Ele será poderoso o suficiente para nos guardar até o dia da sua vinda. Por isso, seja completo dessa certeza de que Ele está cuidando de você. E Salmo 139 vai exprimir muito isso.
Quando o salmista diz, olha, quando eu estava sendo entristecido no ventre da minha mãe, o Senhor já conhecia todos os meus dias. Ou seja, Ele já estava cuidando de cada um dos dias. Perceba Isaías, eu vou ler para vocês, Isaías capítulo 40, versículo 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e todas as chamas pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a tua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó, e por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É o mesmo Deus que está chamando as estrelas pelo nome, e elas prontamente se atendem ao seu chamar. É o mesmo Deus que está dizendo assim, olha, você vai correr e você não vai se cansar. Eu vou cuidar de você, eu vou te trazer esperança, eu vou ser completo na sua vida. Eu quero ser a totalidade da sua vida. Então nós precisamos parar com esse pensamento de que as pequenas coisas Deus não está olhando. Os pequenos detalhes, Ele não se importa tanto assim. Se Ele tem cuidado dos grandes detalhes, Ele vai se preocupar com os pequenos detalhes, porque Ele é um Deus completo. Vamos continuar lendo Mateus capítulo 6, versículo 26. E aqui que eu gosto, porque a didática de Jesus, ela é incrível. Ela é incrível, porque Ele está ali sentado com várias pessoas, e Ele está dizendo assim, ó, ei, olha só, observe as aves do céu. Olha só, por certo, num determinado momento, alguns passarinhos passam, e Ele disse, olha, eu já falei várias coisas, mas agora olha para o alto. Observe as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial os alimenta. Olha só, não tem vocês muito mais valor do que elas? Como se os argumentos dos versículos anteriores não fossem suficientes. Como se tudo que Cristo tinha falado para eles até o momento não tivesse sido suficiente para convencê-los. Ele diz, olha só, agora olha para passarinho. Olha, ele está rebaixando ainda mais. Ele está dizendo assim, olha, observe as aves do céu. Pegando o nosso contexto aqui, olhe para o pardal. Você já viu alguém com um pardal numa gaiola? Meu sogro tem um monte de passarinho, trinca-ferro, bico de fogo, um monte de negócio. Mas ele não tem pardal. O bicho é feio, canta feio, é cinzento, uma plumagem feia pra caramba, só incomoda. É verdade ou não é? Tem gente que até tem que colocar tela porque os bichos ficam fazendo aquele escândalo todo. Então pensa, esse pardal que é feio, que passa os dias fazendo o seu ninho, conseguindo sua comida para os seus filhotes, ele nunca plantou, ele nunca armazenou comida, e todos os dias Deus provê alimento para ele. E o que ele está dizendo assim, você não é mais importante do que um pardal para mim? Você acha mesmo que um pardal tem um valor maior do que você? Esse pardal, ele leva a vida, e eu acho isso maravilhoso, ele leva a vida cumprindo inconscientemente o propósito para o qual Deus o criou. Inconscientemente por quê? Porque ele não tem razão, ele não tem raciocínio. Então o projeto de Deus, o plano de Deus para esse pardal é passar os dias fazendo ninho, buscando comida para os seus filhotes, e incomodando a gente com o seu canto feio. É o propósito que Deus colocou para ele. E eu acredito que ele é completo nisso. Porque ele entendeu e ele vive o propósito que Deus tem para ele. Ou seja, as aves que são irracionais, elas cumprem e vivem o propósito de Deus para a vida delas. Nós, seres intelectuais, racionais,
Muitas vezes andamos ansiosos, justamente porque não estamos vivendo e não estamos andando no propósito que Deus estabeleceu para nós. E é isso que vem falar a nós. Olha, para você ser completo, para você ter essa inteireza de coração, entenda qual é o propósito de Deus para a sua vida. E você vai se sentir completo, você vai se sentir feliz. Ainda que não tenha sido os seus sonhos, ainda que não tenha sido o sonho do seu pai, da sua família para você, se você estiver vivendo os sonhos de Deus para a sua vida, eu tenho certeza que a ansiedade não vai bater a porta do seu coração. O vazio existencial não vai chegar no seu coração, porque você vai estar completo em quem Deus quer que você seja. O fato das aves não armazenarem não pode, nós podemos fazer um paralelo com o rico insensato de Lucas capítulo 12. Quando Jesus vai contar uma parábola sobre um homem rico que produziu muito bem, e ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita, então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para Deus. Perceba, um homem cheio de riquezas, guardando riquezas, vivendo para o seu próprio prazer. Não está vivendo aquilo que Deus teria para ele. Agora, vamos lá. As aves, sendo irracionais, elas não podem fazer planos para o futuro. Elas não se preocupam e são constantemente cuidadas pelo Criador. E aqui eu trouxe o exemplo de pardal. Ou seja, a palavra que Deus tem para nós nessa noite é: se Deus, Criador da criação, Ele cuida da sua criação, sendo Pai, Ele não cuidará de seus filhos? Muitas vezes nós temos essa impressão de que ele cuida da criação por ser o Criador, mas nós precisamos entender que Ele é nosso Pai, e como Pai Ele cuidará de nós. É uma tolice pensarmos que essa fala de Jesus, ela é a respeito à ociosidade, porque se nós formos olhar para esses pássaros, a comida não vem voando até eles, eles não estão lá parados, daqui a pouco cai algo para eles comer. O alimento para o pássaro, elas precisam buscar esse alimento. As aves cumprem o propósito de Deus, que Deus ordenou para a vida delas, e são sustentadas porque elas também estão indo atrás daquilo que elas precisam para sobreviver. Mas elas têm a certeza que Deus irá sustentar a ela. Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Nesse versículo, nós estamos no mesmo patamar das árvores. Assim como as aves não conseguem dizer o quanto tempo elas vão sobreviver, daqui a pouco vem uma criança com uma pedra, vai lá e mata. Eu e você, nós não temos esse poder sobre a nossa vida. Quantos dos nossos irmãos perderam a vida nesses últimos anos? Quantas pessoas tinham planos e de repente, de uma hora para outra, esses planos foram encerrados por conta de uma morte? E Jesus está dizendo assim: olha, a preocupação ou a ansiedade não consegue acrescentar nada na sua vida. Não importa o quanto você estiver ansioso, não importa o quanto você está preocupado, não importa o quanto você está procurando a solução para os seus problemas, nada disso será suficientemente poderoso para aumentar o seu tempo de vida na face da terra. Somente Deus sabe quanto tempo eu e você vamos permanecer aqui. E é interessante que o ansioso, ele sofre duas vezes, né? Ele sofre com antecedência porque ele está ansioso, e ele sofre depois na hora porque ele tem que, então, se submeter àquilo que precisa ser feito.
Continuando. Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhe digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Poxa, Jesus já tinha explicado o negócio. Daqui a pouco ele, olha gente, olha para o passarinho. Como se o passarinho não fosse suficiente, ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, então vamos olhar para o mato. É que lírio fica um negócio bonito, né? Ah, lírios do campo. Mas você já viu o lírio? O lírio é feio pra caramba, não tem nada demais, é um mato. Uma relva dessa daqui. Ele disse, olha só, olha para o mato, olha para o capim. Passarinho canta e faz ninho, pelo menos faz alguma coisa. Pelo menos ele merece viver, porque ele está fazendo alguma coisa. Agora olha para o mato. O que o mato está fazendo? O mato não está fazendo nada. Está ali, está parado. E ele fala, veja como crescem os lírios do campo. Não existe ninguém cultivando essas plantas. Elas simplesmente crescem. Do nada elas brotam. Ele disse assim, elas não trabalham, elas não tecem, elas sequer têm mãos para costurar. Mas ainda nessa inércia, eu vou dizer algo para você, nem Salomão se vestiu como uma delas. É interessante como Jesus ele vai falando aos nossos corações em pequenos detalhes. E também não pense que o exemplo dos lírios é para que eu e você não venhamos fazer nada. Todos os dias o lírio precisa abrir as suas flores para receber o sol, precisa levar as suas raízes para pegar a água. E mesmo assim, Deus está cuidando de lírios, Deus está cuidando de mato. Versículo 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Se Deus, sendo Criador, está cuidando de mato, sendo Pai, Ele não vai cuidar dos seus filhos? As 3 vezes que Jesus chama os seus discípulos, ou Ele se refere a nós, de homens de pequena fé, foi porque esses homens estavam com medo. As 3 vezes que Jesus olha para os seus discípulos, ou para quem Ele está pregando, Ele diz assim, olha, homens de pequena fé, sempre era referindo ao medo que eles estavam. Mateus capítulo 8, versículo 26, quando eles estavam numa tempestade, Ele fala, homens de pequena fé. Ele estava querendo dizer assim, vocês esqueceram de quem chamou vocês? Vocês estão esquecendo de quem está com vocês? Poxa, meu Pai está cuidando de vocês. Por que ao invés de você estar sendo cheio de medo, está se enchendo de incertezas? Por que você não se enche nessa noite da certeza de que é Deus que tem cuidado de você? Que é Deus que trouxe você nessa noite? Que não foi porque você não tinha nada melhor para fazer, foi o Espírito Santo que instigou você a estar aqui nessa noite. Isso é cuidado dele para a sua vida. Isso é cuidado de Deus para as nossas vidas. Mateus, versículo 31, portanto, não se preocupe dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. É interessante que no versículo 25, ele diz, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Agora ele está dizendo assim, não fiquem ansiosos, a ponto de ficar verbalizando. Ou seja, não ficam falando. Ou seja, a prática de andar ansioso nos tornará pessoas ansiosas. A ponto da nossa ansiedade ser transmitida para outras pessoas. Eu não sei se você já teve essa experiência de você chegar num ambiente, a pessoa estava tão agitada, a pessoa estava tão ansiosa, que a agitação e a ansiedade da pessoa passou para você. O problema não era tudo aquilo, a situação não era toda aquela, mas a pessoa estava tão agitada que você ficou agitado por conta dessa pessoa. É isso que Jesus está falando. Ei, para de andar para um lado para o outro agitado, porque essa vida de andar em ansiedade vai fazer com que torne você uma pessoa ansiosa.
vai encher você de ansiedade, de tristezas, de angústias, de incertezas, de indecisões. Pare de transmitir aquilo que está dentro de você para outras pessoas. A Bíblia vai dizer que da nossa boca podem sair coisas boas e coisas ruins, e que nós devemos transbordar, e é possível que nós venhamos transbordar a presença de Deus, mas é também que nós venhamos transbordar essa vida de ansiedade, essa vida de tristeza. Nessa noite que nós venhamos ser cheios da presença de Deus, da certeza de Deus. Versículo 32. Pois, olha só a comparação que ele está fazendo. Pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Os órfãos, eles precisam se preocupar com o alimento. Talvez temos alguém aqui que teve a infelicidade de se criar sem um pai, de não ter um pai dentro de casa. E sabe que haveria essa dificuldade de ter essa incerteza se no final do mês a sua família teria condições. Outros, muito novos, precisaram trabalhar, precisaram trazer sustento. Mas qualquer família que teve um homem, um pai honesto, íntegro e trabalhador dentro de casa, esse homem nunca deixou faltar nada. Agora, se esse homem, cheio de defeitos, eu, por exemplo, cheio de defeitos, eu tenho hombridade, caráter para manter a minha família, Deus, sendo perfeito, onisciente, onipresente, onipotente, o Todo-Poderoso, Ele não será suficientemente poderoso para sustentar a mim e a você? A cuidar das nossas ansiedades, das nossas necessidades? Deixe que os órfãos se preocupem com isso. Você não é órfão. Você tem um pai. Você tem um pai. Existe um Deus no céu que você pode chamar de Abba, papai, paizinho. E se a experiência com o pai terreno não foi muito boa, talvez não seja um exemplo, pode ficar tranquilo. No céu existe um Deus poderoso que é exemplo para todos os homens, e você pode chamar Ele de pai, e é Ele que tem sustentado a mim e a você. O Pai sabe o que você precisa. Efésios capítulo 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E aí, o grande checkmate dessa palavra vem no versículo 33. E aí, quase todos nós conhecemos esse versículo de cor. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E aí muitas pessoas mudam ali o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Muitos falam, buscar, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão... Não são todas as. Está aqui atrás. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que são essas? Aquilo que eu e você precisamos para viver. O essencial para a nossa subsistência sempre estará garantido em Deus. Gessé, mas eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero viajar. Aí, meu querido, não existe isso aqui na Bíblia falando. Isso aí é aqueles que servem a Mamon que estão buscando. Não quer dizer que nós não iremos viver isso. Mas não busque o reino de Deus, não coloque o reino de Deus em primeiro lugar, buscando estas coisas. Mas se você estiver com o seu coração no reino de Deus, em primeiro lugar, você nunca terá falta de nada que é essencial para viver. Enquanto os pagãos estão correndo atrás de coisas efêmeras, os justos estão buscando o reino de Deus. E quando eu busco o reino de Deus, isso é suficientemente para me completar. Porque eu não estou mais buscando aquilo que eu quero, eu estou buscando aquilo que o Pai quer. O verbo buscar significa uma vida, presta atenção, uma vida ocupada na busca, num esforço perseverante, destemido para se obter alguma coisa. Ou seja, a busca pelo reino de Deus não acontece aos domingos quando eu venho na igreja.
Muitas pessoas têm essa impressão de que, ao vir à igreja, eu estou priorizando o reino de Deus. Ao ler a Bíblia, eu estou colocando em primeiro lugar o reino de Deus. Ao ser cristão, o reino de Deus está vindo em primeiro lugar. Não, meus irmãos, isso faz parte do reino. Buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, é buscar a justiça de Deus. A justiça de Deus é a vontade que Ele tem para a minha e para a sua vida. E a melhor coisa que existe é viver a vontade de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Só que tem um problema. Problema para nós. Porque a vontade de Deus, ela não é boa, ela não é perfeita e ela não é agradável, na maioria das vezes, para mim e para você. Mas ela é sempre boa, perfeita e agradável para Deus. E essa é a grande complicação do Evangelho. Porque o Evangelho é o Evangelho de cruz. Todas as outras religiões, elas enfatizam o seu bem-estar. Você está em primeiro lugar. O importante é que você se sinta bem. O importante é que você venha ser exaltado. O importante é que você venha estar no final da semana maravilhoso. Agora, o evangelho que eu e você estamos seguindo é o evangelho de cruz. É o evangelho de se negar. Por isso que ele diz, aquele que quer vir após mim, nega-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então, viver a vontade de Deus e querer a vontade de Deus para a minha vida é entender que tudo que Ele escolher para mim será sempre bom, será sempre perfeito e será sempre agradável para Deus. E é importante que isso seja para Ele, e para Ele são todas as coisas. Muitas vezes dificuldades virão, muitas vezes o Evangelho vai ser o Evangelho de cruz, vai ser uma semana de cruz, uma semana de sofrimento. Ele não está prometendo aqui, olha, eu vou te dar tudo o que você quer. Ele está dizendo aqui, ei, dessas coisas eu vou cuidar, mas muitas vezes sofrimento haverá na sua vida, porque pessoas precisam ser ministradas também através do nosso sofrimento. É incrível, nós lemos alguns livros, nós ouvimos testemunhos de pessoas a respeito de dificuldades que elas tiveram na vida. Mulheres que foram abusadas. Os anos se passam e elas escrevem livros a respeito disso, trazendo cura para a vida de outras meninas. Nós vamos ver missionários largando a sua família e indo para o campo missionário, e a gente acha isso maravilhoso. Nós lemos as histórias deles e nós ficamos, uau, que coisa linda, olha só. Mas esses caras tiveram que sofrer. Houveram lutas. Houveram missionários que nós nunca saberemos o nome, que a família até hoje não sabe se estão vivos ou se estão mortos. Homens que foram para as nações e sequer tiveram seus corpos enterrados na nação de destino, na nação, de origem. E a gente acha lindo isso, e de fato é, mas nós não queremos estar na pele dessas pessoas. Para que uma árvore venha crescer, uma semente precisa morrer. Para que... É Isaías que fala de transformar um deserto no jardim? Se eu não estou equivocado. E transformou o meu deserto num jardim. É isso, viver o reino de Deus. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus. Ou seja, o reino e justiça são prioridade na nossa vida. E antes do meu bem-estar, antes do que eu quero ser, antes das minhas prioridades, vem as prioridades do reino, vem as vontades do dono desse reino. Jesus ele está dizendo o seguinte, se primeiramente orarmos, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia será providenciado. Perceba que isso é muito linear. A oração do Pai Nosso, ela, venha a nós o vosso reino. E depois que Ele venha falar o pão nosso de cada dia, sempre que o reino estiver em primeiro lugar, aquilo que eu e você temos de necessidade será cumprido.
E viver o reino de Deus é submeter à vontade dele. E a pergunta que eu faço: qual é a vontade do Senhor? É que pessoas venham ser ministradas, pessoas venham ser ganhas através disso. E isso é ser pleno. Isso é ser pleno. Isso é ter inteireza de coração. Isso é como se fosse uma cláusula de um contrato que nós fazemos ao aceitar Cristo. Assim como numa empresa nós precisamos assinar um acordo de acordo com o nosso trabalho, quando nós aceitamos a Cristo, é isso aqui que nós precisamos viver. É buscar o reino de Deus. Sabe, eu conversava com um jovem há 3 semanas atrás, um mês atrás praticamente. Ele em crise, dizendo: olha, eu tenho 22 anos, crise com 22, olha só. Eu tenho 22 anos e eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu tentei os esportes, não deu no esporte. Tentei na faculdade, não dei na faculdade. Cara, e ele falava do irmão André, que é o porteiro ali da sede. E ele dizia: olha para o irmão André e eu vejo que esse cara é feliz. Só que esse cara fala todo errado. Esse cara não tem uma faculdade, esse cara não... E eu tenho tudo isso e não me sinto completo. Não me sinto feliz. E eu fui conversando com ele, fui vendo várias falas dele, vários entendimentos errados que ele tinha a respeito de Cristo. 22 anos, desde criança na igreja, buscando, servindo a um Deus na intenção de ganhar coisas, querendo colocar Deus na parede, dizendo: olha, eu nunca transei com nenhuma menina, eu nunca fiz coisa de errado, por que eu estou passando por isso? Dizendo assim: eu sempre fui certinho, por que a minha vida está esse caos, por que eu não me sinto completo? E eu falei para ele: cara, você me desculpe, mas você entendeu tudo errado. Você tentou buscar um reino que pode te dar coisas. E esse reino não é para te dar, ele é para tirar coisa de você. Ele fala sobre você perder. Aquele que quer ganhar a sua vida, perca. E muitas vezes nós estamos nesse pseudo-evangelho, nos enchendo de coisas que não nos levam a lugar algum, nos enchendo de palavras, de textinhos de internet, pequenos videozinhos da internet, aonde estão ali massageando o nosso ego, mas que não fala do reino. Nos enchemos das redes sociais, nos enchemos de conhecimento, mas de fato não nos enchemos de conhecer plenamente a Cristo. Estamos preocupados se a bolsa de valores vai cair ou se ela vai subir, se o coronavírus vai acabar ou não vai acabar, se o emprego, eu vou ter esse emprego até o final do mês ou não vou, quanto que eu vou receber. Ficamos nos preocupando com coisas triviais, e o versículo 34 vai dizer assim: portanto não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Eu vou te dar uma dica: a única maneira de não se preocupar com o dia de amanhã é estar buscando inteiramente o reino de Deus. É a única maneira. É a única maneira. Porque se eu parar para pensar nas coisas que eu preciso resolver essa semana, nos desafios que o meu ministério tem, que a minha família tem, das coisas que eu preciso resolver, a conta não bate, a quantidade de horas não fecha, a minha capacidade não tem como. Se eu for parar para ver os eventos que a Almagro precisa fazer, os sonhos que Deus plantou no nosso coração, eu enlouqueço. Mas eu preciso entender que eu estou vivendo o reino, eu estou vivendo para Cristo. E parece que Jesus, ele é bem humorado, como se ele disse: olha, o amanhã se preocupe consigo mesmo. Deixa o amanhã que se preocupe. Para os problemas de amanhã, eu já tenho solução. Fica tranquilo, cuida dos problemas de hoje. Jesus já está no amanhã. Jesus já está na semana que vem.
Jesus já está no seu casamento, Jesus já está na sua faculdade, Jesus já está no trabalho que você almeja. Fica tranquilo, Jesus já está lá. Cuida do hoje, cuida do reino. Seja completo naquilo que Cristo quer para ti. E deixa que o amanhã trará o seu próprio mal, as coisas que precisam acontecer. Jeremias vai dizer que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Ou seja, amanhã Deus me dará forças necessárias para o dia de amanhã. Para hoje, Ele já está cuidando de tudo que eu preciso. Esse senso e esse sentimento de estar completo, Jesus Cristo traz capítulo 6 de Mateus. Eu faço uma pergunta: você está preocupado com o que mesmo? O que está tirando o seu sono mesmo? O que está tomando mais tempo da sua mente? O que está agitando o seu coração? O que está tirando o seu sono? O que está preocupando a sua família? Nessa noite eu te convido a se encher dos propósitos de Deus, a abraçar o reino de Deus, e você verá grandes coisas acontecendo na sua vida. A única passagem na Bíblia que Jesus promete fartura é quando Ele diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. É o único lugar que a Bíblia está prometendo fartura. Você tem sede da vontade de Deus? Você quer viver intensamente a vontade de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua faculdade, para o seu relacionamento? Você será farto. A vontade de Deus será completa. E ainda que você esteja agitado, ainda que os problemas estão batendo a sua porta, Deus está tão completo dentro de você, o reino de Deus está preenchendo tanto o seu coração, de que o amanhã, não é que não haverá preocupações, mas eles não nos deixarão mais como Marta, agitada, e nós iremos buscar a boa parte, que é a presença de Deus, de Cristo Jesus, nas nossas vidas. Fiquem em pé, quero orar com vocês. Vai? Natal de 2016, eu fui para a casa dos meus sogros. Era véspera de Natal. Nós tínhamos acabado de almoçar. E aí nós estávamos na sala, eu, meu sogro, a minha sogra, a Sheila e mais 2 primos da Sheila, o Gesiel e a Andressa. Nós estávamos ali e eu estava configurando na época o Netflix para minha sogra. Eu fui no quarto de visita para resetar o modem, e em cima da cadeira do quarto onde eu e a Sheila estávamos, tinha um canivete que eu tinha acabado de ganhar num amigo secreto, um canivete tático, legal pra caramba. E eu olhei ele, resetei o modem, peguei o canivete e trouxe para mostrar para meu sogro. E meu sogro estava deitado no sofá, e atrás dele estava o Gesiel, o primo da Sheila de 12 anos. Aí, eu mostrando como abria, entreguei para o meu sogro o canivete aberto. Ele olhou, não conseguiu fechar o canivete, eu peguei, fechei o canivete e mostrei mais 2 vezes para ele como que se abria. Dezembro, tarde quente, mão suada.
Na terceira vez que eu abri o canivete voou da minha mão e foi direto no olho do primo da Sheila, no Gesiel. Quando ele levantou a cabeça, o canivete já tinha saído. Pegamos o menino, levamos ele correndo para o hospital. Isso era em Tuporanga, muito precário. Eles não tinham oftalmo, nada do gênero. Eles disseram: nós vamos fazer uma sutura e vocês precisam levar o Gesiel para Rio do Sul, porque aqui nós não temos ninguém. Eu estava na sala de espera e de repente uma das enfermeiras veio chorando e dizendo: vocês cegaram o menino, como se tivesse sido de propósito. Depois eu tive que sair, fui lá para fora, começou a dar ânsia de vômito, do desespero. Ele saiu da sutura, fecharam o olho dele. Nós levamos ele para Rio do Sul. O hospital de Rio do Sul também não tinha um oftalmo, nós tínhamos que pegar um oftalmo particular. Ligamos para esse oftalmo, ele estava no interior, curtindo com a sua família, veio, levou uma meia hora. E aí ele pegou, abriu o olho do Gesiel, ele ficou um bom tempo ali, analisando, tal. Eu não esqueço dessa cena. Dentro da sala, do consultório, estava eu, a mãe do Gesiel e o meu sogro. E ele olhou. Ele levou uma espécie de uma banqueta. Ele levou a banqueta para trás, olhou para a mãe do Gesiel. Ai, mãe, furou o olho do menino. Furou o olho. E a gente perguntou: o que faz? Ele disse: a gente precisa fechar. Eu vou ligar para Florianópolis, vocês vão para lá. Já vou encaminhar vocês para fazer a operação ainda hoje. Dia 24, véspera de Natal. Quando a gente estava saindo, ficou só eu e o médico. Perguntei: médico, o que isso quer dizer? Ele não vai mais enxergar. Ele disse: não, só por um milagre. Eu disse: meu Deus é Deus de milagre. Voltamos para Ituporanga, tomamos banho e corremos para Florianópolis. A minha passagem foi de Natal, do dia 24 para o dia 25, foi na sala de espera da UTI, esperando o Gesiel ser internado. Não tinha mais o que a gente fazer lá. Aquela noite eu não dormi. Viemos para casa. Eu orava. Eu entrava no carro, eu batia, dava soco no volante, dizia: Deus, eu fiz todas as promessas que eu podia fazer, eu orei com toda a força, pedindo: Deus, não permita, se for para me permitir, me mate, eu não quero mais viver, eu não vou viver o resto da minha vida com alguém que cegou um menino de 12 anos, eu não vou viver, eu vou acabar com o meu ministério, se ele ficar cego, eu vou acabar com a minha vida. E falava palavras. Vamos embora. Meses passaram-se 3 semanas. A mãe dele ligou para a gente, ligou para minha sogra ligou dizendo: olha só, estamos indo para Florianópolis, a gente vai ter que tirar o olho do Gesiel. O olho não tem mais função nenhuma, ele vai minguar e eles vão colocar um olho de vidro. Disse: Deus, que isso, pai, não permita isso acontecer. E eu falei: não leva ele para Florianópolis, traga para Blumenau. Trouxemos ele aqui para o hospital de olhos. Doutor, me esqueci o nome, que é inclusive um dos donos que atendeu ele. Olhou, ele disse: olha, eu não tenho experiência com isso, eu vou chamar um outro médico, só que ele não está aqui, hoje é dia de operação, vocês vão ter que voltar semana que vem. Quando a gente está saindo do consultório, esse médico aparece. Ele disse: doutor, você tem um tempo para olhar o olho dele? Tem. Olhou, ele disse assim: olha, existe esperança, a gente pode operar o olho do Gesiel. Então tá bom, vocês passam lá que amanhã a gente já faz a cirurgia, só tem que pagar. Tá bom, fui lá ver a cirurgia do Gesiel, R$24 mil. Cara, isso eu não ganhava no ano eu não ganhava R$24 mil. Falei: não, nós vamos fazer. Fez a cirurgia.
3 meses depois, eu nem tinha terminado de pagar a primeira cirurgia. E eu orando, Senhor, que isso, o que tu queres, o que tu queres? Uma outra cirurgia precisava ser feita. 12 mil reais. Vamos fazer essa cirurgia também. Vamos fazer. Fora todas as consultas. No final das contas, eu gastei com o Gesiel 64 mil reais. Não contamos para ninguém. Apenas para os amigos mais próximos. A igreja não sabia, os jovens não sabiam. E eu perguntando, Deus, o porquê isso? Deus, o porquê isso? Deus, o porquê isso? O que tu queres com isso? O que tu queres? E Ele foi nos dando condições, a gente foi pagando, graças a Deus. Em um ano, eu paguei 64 mil reais. Em um ano. Não tem explicação. Eu não consigo dizer para vocês, olha, eu não sei de onde. Não quer dizer que a gente não passou por privações. Eu passei 3 anos sem poder ir no cinema com a Sheila. Finais de semana acabou, a gente acabou tudo. Em um ano, 64 mil reais. Você sabe o que é isso? E aí Deus foi falando algumas coisas no meu coração. As experiências que eu tive em 2017 com Deus foram as experiências mais incríveis que eu tive. Em 2018 eu assumi o Madblo. E Deus foi ministrando no meu coração. A visão do Gesiel foi se recuperando. As coisas foram acontecendo. Eu não vou dizer que eu não pensei em me matar. Eu não vou dizer que eu não pensei em acabar com tudo e sair, sumir. A minha ideia era, eu vou terminar de pagar isso, vou deixar minha família, certo? Eu vou sumir da face da terra, vou acabar. Mas as experiências que eu tive com Deus, os momentos que eu tive com Deus, as coisas que Deus falou para mim ao longo do ano de 2017, não tem explicação. E hoje eu posso falar para vocês, eu passaria tudo de novo, se fosse preciso, porque através desta dor, através dessa fatalidade, eu ministrei na vida de tanta gente. Deus me levou tão profundo na presença com Ele. 2018 eu recebi do Black ao Madblo. Deus estava me preparando, Deus queria colocar uma bagagem em mim. Olha, eu estou te preparando para algo, mas ei, é a minha vontade. Tudo isso que aconteceu não foi perfeito para mim, não foi agradável, mas para o Senhor tantas coisas aconteceram. Eu me sinto completo com isso. É uma fatalidade, não queria que acontecesse. Gesiel não recuperou a sua visão 100%. Mas Deus tinha propósito na minha vida. Gesiel não tem nada contra mim. Tem um carinho imenso por mim, eu tenho um carinho imenso por ele. Os pais dele não têm nada contra mim. Já conversamos diversas vezes sobre isso. Mas é a vontade de Deus. Talvez você está passando por um momento da sua vida, talvez está acontecendo algo, e é Deus querendo assim, oi, para que uma árvore venha nascer, semente precisa morrer. A minha vontade é que eu venha destruir algumas coisas dentro do seu coração, para que o meu reino venha a ser propagado através da sua vida. Eu quero orar por você. Se você se sente confortável, se você quer vir à frente, eu quero orar por você aqui na frente. Se você está dizendo, poxa, eu me sinto tão vazio, eu me sinto tão incompleto em Deus, eu tenho questionado tanto a vontade de Deus para a minha vida, mas hoje eu quero entregar essa vontade de Deus, e eu quero ser transformado, eu quero sair dessa noite cheio de propósitos, cheio de vida, e ir para a vida. Amanhã é segunda-feira, você precisa entrar naquela empresa completo, integral, naquela casa. Eu quero orar por você. Cara, vai fazer 1 hora que eu estou falando. Aleluia. Amém. Amém. Talvez foi uma fatalidade que aconteceu na sua vida, foi um abuso que você sofreu, foi algo que fizeram para você. Ei, Deus quer usar isso que você rejeita tanto,
isso que você odeia tanto que aconteceu na sua vida, Ele quer usar isso para ministrar vida na vida de outras pessoas. Vamos orar sobre isso? Vocês acreditam que existe ministração de Deus aqui para a vida dessas pessoas? Aleluia. Posso orar, pastor? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela tua ministração. Ó Espírito de Deus, muitas vezes é tão difícil viver a sua vontade, é tão difícil colocar o reino em primeiro lugar. Mas, ó Pai, venha ministrar aos nossos corações nesta noite, Pai. Senhor, quantas vezes estamos tão ansiosos por coisas tão triviais, quantas vezes nos decepcionamos porque não temos o carro que nós gostaríamos, não temos a casa que nós gostaríamos, não fizemos a viagem dos sonhos que nós gostaríamos, Pai. Andamos ansiosos para um lado para o outro, trabalhando, correndo atrás, e nos esquecemos da boa parte, que é estar contigo, Senhor. Quantas vezes negligenciamos, ó Pai, nosso momento de intimidade contigo, de estar em oração, ser ministrados pela sua presença, porque nós temos tantos afazeres, porque o nosso trabalho está puxado demais, porque o cuidado com a família é puxado demais, Senhor, e nós esquecemos de estar contigo, Senhor. Senhor, que nós venhamos viver a sua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, que a sua justiça possa reinar sobre as nossas vidas. Senhor, nos dê essa certeza que o Senhor está cuidando de todas as coisas, de que o amanhã pertence a Ti, de que o Senhor já está amanhã, Pai. Senhor, de nos preocuparmos com a faculdade que iremos fazer, com o trabalho que nós queremos conquistar. Existem tantas coisas tão preciosas para nós nos preocupar, para nós orarmos, para nós estarmos atentos, Senhor. Senhor, cuide da nossa vida, Senhor. Nos dê essa certeza nessa noite. Não nos deixe embora, Pai, com algum tipo de dúvida de que o Senhor não está cuidando de nós. Senhor, o Senhor cuida de passarinhos, o Senhor cuida da relva, Senhor. Senhor, que nós venhamos entender que o Senhor está cuidando da gente, está cuidando da nossa família. Ministra sobre o nosso coração nessa noite. Nos dê uma semana diferente, Pai. Nos dê um entendimento diferente, Pai. Senhor, nós te oramos por estarmos completos em Ti. Nos encha com a Tua presença, com a certeza que o Senhor está cuidando da nossa vida, que a nossa família pertence a Ti, que os nossos filhos pertencem a Ti, Senhor. Senhor, tantas vezes temos medo das coisas que são incertas, ó Pai. Senhor, a nossa confiança precisa estar em Ti, está em Ti, está em Ti, Senhor. Senhor, nós te oramos, nós te agradecemos a certeza que o Senhor nos visitou nessa noite. E é no nome do Teu Filho amado que nós oramos, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Ao Senhor, o meu socorro és, aleluia, aleluia, a Ti, meu Salvador. Glória a Deus, glória a Deus. Quem pode dizer: o Senhor está cuidando de mim? O Senhor está cuidando da gente. Vem para frente os adolescentes, eu quero orar por vocês também. Quero que a igreja ore pelos adolescentes também. Sabe, irmãos, quando a gente ouve essa palavra, quando a gente ouve isso, vem aqui em cima isso. Quando a gente ouve essa palavra, a gente tem consciência. É aquilo que eu já cansei de dizer. O teu patrão é o Senhor. Meu Deus, e se a minha empresa quebrar? O teu patrão é o Senhor. Meu Deus, e se o meu patrão me demitir? O teu patrão é o Senhor. Tá, mas e se o recurso faltar desse lado, irmão, vai vir de onde você não imagina. O Senhor que sustenta o profeta por meio de corvos. Meu Deus, você já pensou nisso, irmão? Corvo, animal de... Corvo não dá nada para ninguém, irmão. Corvo come tudo.
Pois Deus faz o corvo levar a comida para profeta, irmão. Deus é Deus. Talvez alguém entrou aqui preocupado, tem alguma coisa que está te incomodando com relação à tua sobrevivência, irmão. Sai daqui crendo que o Deus que neste momento não deixa a terra parar, o Deus que nesse momento sustenta o sol em seu lugar, o Deus que sustenta o mar em seu lugar e diz: o teu limite é aqui. O mesmo Deus que governa forças desconhecidas está neste momento governando a tua pequena e simples vida. Esse é o nosso Deus. Vamos orar pelos nossos adolescentes. Irmão, você é feliz pelo grupo de adolescentes da nossa igreja? Está faltando alguns, né? Alguns foram lá para a festa e não voltaram. Mas nós queremos agradecer, gente. Esses meninos são fera. Eu amo eles de coração. O Senhor sabe o quanto eu oro por eles, o quanto eu amo eles. Todo sábado a gente está aqui. Tem dia que a gente está quebrado, tem dia que tem um monte de coisa passando na cabeça, tem dia que assim eu penso: meu Deus, o que eu vou pregar para esses meninos? Eu nem sei mais o que dizer para eles. Mas mesmo assim eles vêm. E vocês alegram o meu coração de entrar por aquelas portas, né? E vir às vezes para um encontro chato, porque eu fico falando. Mas mesmo assim vocês vêm. E eu posso dizer para vocês de coração que eu amo. Se eu não abraço vocês de repente o suficiente, vocês podem saber que vocês são sempre abraçados na minha oração. Sempre estamos orando. Tanto eu quanto a minha esposa estamos orando sempre por vocês. Vem cá, amor, vem cá, nós vamos orar juntos por eles. A Pri não está tão presente nos encontros porque a gente tem um bebezinho, não é fácil, né? Mas a Pri se preocupa, se importa também com eles. E nós não estamos aqui para substituir pais. Os pais, cada um tem feito o seu papel excelente em trazer. Como é legal, gente. Tem pai que fica esperando no estacionamento o encontro inteirinho. Esses dias a gente começou a brincar aqui, era 8 e pouco da noite, já fazia 2 horas, e eu ainda soube que tinha pai sentado no carro ali no estacionamento. Gente, vocês são queridos demais, né? Vocês são queridos demais. Oi? Fico esperando. Eu não sei se vocês levam bronca depois, né? Mas eu não fico sabendo. A gente tem que agradecer e pedir para que o Senhor faça crescer esse grupo, que eles possam ser missionários onde eles estão, pregadores da palavra. Eu sei que vocês estão cansados de ficar de pé, mas agora eu vou pedir para você orar, e vai ser a oração final, e aí com essa oração nós vamos para casa. Mas eu quero que você interceda, ore por cada um deles, ore pelos casamentos deles. Mas está cedo ainda, gente, você era para estar orando muito antes, entendeu? Vamos orar pelos casamentos deles, pelas faculdades que eles vão fazer, pelos lugares aonde eles vão, pelos empregos que eles vão assumir, por aqueles que serão ministros da palavra em todo lugar. Orem por eles, irmãos, orem por eles, para que nenhum deles se perca, para que nós possamos vê-los crescer na presença do Senhor Jesus. E eu quero chamar aqui o pastor Joel, segundo pastor da nossa igreja, que vai fazer essa oração, orar pelos nossos adolescentes. Eu quero agradecer aos adolescentes pelo empenho, né? E eu quero agradecer em especial a Nicole, não colocando-a acima dos outros adolescentes, mas a Nicole, ela teve uma sensibilidade, irmãos, que me tocou hoje. Eu estava tão atarefado porque a gente tinha um encontro na sexta-feira, tinha um encontro ontem, e, gente, na cabeça, né, de alguns talvez pensar: o pastor está só no culto. Gente, a gente saiu lá da sede, sei lá que hora, na sexta-feira, e bem cedinho eu já tinha reunião, não tive tempo de fazer decoração nenhuma. E quando alguém perguntar assim: como é que vai ser a decoração? Cara, a decoração vai ser a iluminação da igreja, já está tudo aí, não precisa de decoração. E quando eu cheguei aqui, eu encontrei uma decoração. Eu digo: peraí, eu não pedi para ninguém, eu não falei nada. Pensei, deve ter sido a minha esposa que falou para alguém, alguma coisa assim, sei lá. Falou: o pastor Black está tão atarefado, ajuda ele aí e tal. E eu sabia que os adolescentes iam estar numa correria também, não queria colocar eles no serviço agora, porque tinha aniversário hoje, tinha o congresso na semana. E quando eu cheguei aqui, gente, encontrei a decoração. Eu pensei: cara, sei lá, tem dedo de alguém aí. E aí eu descobri que foi a Nicole, sozinha, veio e fez. Uma salva de palmas para ela, gente. Jesus vai te usar muito. Eu não te escolhi para pregar na sexta-feira, para começar o encontro da sexta-feira na sede. Não fui eu que te escolhi. O Senhor te escolheu. O Senhor vai te usar. Isso nós estamos vendo. Escrevam isso. A Nicole é pregadora da palavra.
né? Ela é pregadora da palavra. Não é à toa esse teu desejo por teologia. Ela já está na frente de muita gente, né? Cursando teologia ao mesmo tempo que faz outra faculdade. Mas fala alemão, né? Fala inglês, fala português. Deus vai te usar muito. Nicole, I love you. Como é que se diz? Liebe. Isso é mais ou menos. Ora, pastor Joel, por favor. Vamos orar, estende sua mão para cá. Vamos estar orando, Pai. Pai eterno, nesse momento, Senhor, tua igreja, Senhor, olhando para esses adolescentes aqui. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cada vida, Senhor. Te agradecemos pois tu conheces a história de cada um. Eles não estão aqui por acaso, Senhor. Tu tens com certeza um plano para cada um deles, ó Pai. E tu cuida da vida deles como nós escutamos aqui, Senhor. Tu conheces cada detalhe de cada vida. Tu conheces, Senhor, e tu tens o melhor para eles, ó Pai. Ajuda, Senhor, a cada um deles. Abençoa, Senhor, as suas famílias. Abençoa, Senhor, os seus estudos. Abençoa, Senhor, o futuro de cada um deles, ó Pai. Que eles possam te glorificar através das suas vidas, Senhor. E que as pessoas possam ver através da vida deles, Senhor, a tua vida, Senhor. E que eles possam te glorificar, pois sabemos, Senhor, que eles são especiais para ti, Senhor. Eles são bênção para ti e para a igreja, Senhor. Para suas famílias. Meu Deus, que eles possam ser bênção para a sociedade também, Senhor. E que em tudo o teu nome possa ser glorificado através de cada um deles, ó Pai. Nós te agradecemos, te adoramos, Senhor, pela vida deles, Senhor. E cremos, Senhor, que nenhum deles vai se perder, ó Pai. Que nenhum deles se perca, ó Pai. Mas que eles possam ser bênção para ti, Senhor. E que um dia, Senhor, todos nós possamos estar diante de ti, Senhor, glorificando o teu nome, Senhor, pois esse é o propósito que tens para nossas vidas. Nós te louvamos e te rendemos graças para o louvor da tua glória, Pai. Em nome de Jesus, estenda sua mão. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Pode dizer amém?